cadeira aí? Tem ou não tem? Você sabe por que você está sentado aí? Bispo, eu estou sentado aqui porque alguém me convidou, conversa. Estou sentado aqui porque eu quis vir, conversa. Você está sentado aí porque o banquete não começa antes que você sentasse nessa cadeira. Primeira Samuel, capítulo 16. Já encontraram aí? Quem encontrou, diga amém. Então coloca a sua mão aí sobre a palavra, diga assim: Senhor, usa essa palavra para falar comigo. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E ela é uma bênção. E se ela é uma bênção, eu sou abençoado por ela. Amém? Hoje eu quero já começar aqui com a palavra, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje muito mais abençoado do que você entrou. Amém? E essa palavra é uma palavra que Deus colocou para o coração daqueles que Deus tem um propósito. E se você passou hoje por essa porta, se você entrou aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Pode passar um tempo, pode passar 2 tempos, pode passar 3 tempos, esse propósito vai se cumprir. E quem faz o tempo do cumprimento desse propósito somos nós. Mas na verdade, ninguém de nós está aqui hoje porque quisemos vir. Só estamos aqui hoje porque Deus te trouxe pelo propósito que Ele tem na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus aí? Bispo, mas eu nem sei o que é propósito. Você vai entender agora que o propósito de Deus na sua vida é maior do que você imagina. E propósito não depende de capacidade, não depende de condição social. Propósito não depende de se você é bonito, se você é feio. Propósito depende simplesmente da nossa vida para que ele seja cumprido. E vai ser cumprido por Deus na sua vida. Amém? Olha só o que diz aí, diz a palavra o seguinte, ó. Diz assim, ó: disse o Senhor a Samuel: até quando terá apenas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Olha só que proposta aqui que Deus faz para Samuel. Samuel era um dos maiores profetas da época. Samuel, ele representava o próprio Deus. Ele era o representante de Deus. É um dos maiores profetas que existiu aqui antes de Jesus. E um dia Deus chama esse Samuel e faz assim: Samuel, vem cá, Samuel. Vou te dar uma missão. Eu estou rejeitando o rei Saul estava perdendo o seu reinado, porque havia desobedecido a Deus, e Deus falou: olha, eu cansei, agora você vai para uma nova missão. Você vai na casa de Jessé, e lá na casa de Jessé você vai ungir um homem. Lá vai ter um rei, dentro da casa daquele homem, você vai escolher lá alguém que eu já preparei, e que esse homem vai se tornar rei de Israel. Quantos estão me entendendo? Mas olha que interessante. Ele disse assim, ó: disse a Samuel: até quando terá apenas de Saul, havendo eu, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e o quê? E o quê? Quer dizer que Deus já estava lá. Quando Deus está falando com Samuel, Deus já estava lá na casa de Jessé. Olha que interessante. Ou seja, Jessé, ele era pai de 7 filhos ali, mas entre aqueles, Deus havia escolhido um.
para se tornar o novo rei de Israel. E ele disse: olha, vem, porque eu me provi de um rei. Nós já sabemos que esse rei se chamava Davi. Mas até então Davi não sabia que ele ia se tornar um rei. Até então Davi era o menor da sua casa, o mais rejeitado, o filho bastardo do seu pai. Ou seja, Davi era o filho de Jessé mais desprezado, porque não fazia parte da família de Jessé. Davi era aquele que passava pela casa do pai, mas não tinha oportunidade de sentar à mesa do pai. Davi era aquele que simplesmente não tinha nada de homem de guerra. Por isso, Davi, ele cuidava de ovelhas, trabalhava no meio do mato. Enquanto seus irmãos, todos treinados para a guerra, eram homens preparados, Davi era o mais despreparado de todos. Davi simplesmente era um pastor de ovelhas. Mas alguma coisa faz com que Deus olhe para a vida de Davi. Alguma coisa faz Deus falar para Samuel: Samuel, vem até a casa de Jessé, porque eu escolhi ali um rei, alguém para reinar. E Deus não escolhe como nós, e eu vou te mostrar isso, e já você vai entender. O quesito que a gente usa para escolher às vezes é se a pessoa estudou, se ela tem capacidade, se ela é bonita, se ela pode. Muitas vezes, se a gente deixa para nós escolhermos, a gente olha pelo que está pelo lado de fora. Mas Deus não chama a gente pelo que a gente tem por fora. Deus nos escolhe por aquilo que a gente tem lá dentro. Deus não nos olha como a gente está se olhando aqui. Deus vê a gente dos avessos. E alguma coisa Davi tinha lá no avesso dele que chamou a atenção de Deus. E é sobre isso que eu quero ensinar você nessa noite, que eu quero passar para você nessa noite esse ensinamento, na verdade, porque se você aprender a ter isso que Davi tinha, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma, porque o propósito de Deus nessa terra vai se cumprir na sua vida. Mas quando eu estava falando com Deus, Deus estava me entregando essa palavra, eu perguntei para Deus: Senhor, o que Davi tinha? O que Davi tinha? Ele era o menor, o mais rejeitado, ninguém queria, não era treinado para a guerra, jamais Davi tinha nenhuma qualificação para ser um rei. Mas o que Davi tinha? Que o Senhor foi lá, olhou para ele e falou: profeta, você vai lá ungir o meu servo lá, o Davi, como rei de Israel. O que ele tinha? Eu comecei hoje, nessa madrugada, na oração que eu estava fazendo, comecei a perguntar para Deus. Falei: Senhor, o que Davi tinha que o Senhor chamou a atenção, que o Senhor ficou olhando para ele? Porque tinha outros, não tinha? Sim ou não? Sim. Tinha homens mais bem preparados, tinha pessoas mais bem capacitadas do que Davi. Então, para a gente entender isso, a gente precisa conhecer Davi e entender um pouquinho da história de Davi, porque se você entender essa história, você vai entender o porquê que você está aqui nessa noite. Por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Por que você está sentado nessa cadeira nessa noite? Tem uma cadeira aí? Tem ou não tem? Você sabe por que você está sentado aí? Bispo, eu estou sentado aqui porque alguém me convidou, conversa. Estou sentado aqui porque eu quis vir, conversa. Você está sentado aí porque o banquete não começa antes que você sentasse nessa cadeira. Fala aí para quem está do seu lado: o que você não sabe é que o banquete não começa antes que você sentasse nessa cadeira. Então se prepara, porque o que você vai entender hoje vai mudar a história da sua vida. Olha para você entender. Samuel fala para Deus assim: Senhor, se eu for lá, Saul vai me matar, porque ele é rei.
Então Deus fala para ele: olha, não precisa você falar não, vai lá e fala para, se alguém te perguntar, que você vai sacrificar, que você vai fazer alguma coisa, mas vai lá, faz o que eu estou falando. E quando a Bíblia diz aí, se você quiser ler comigo, versículo número 2, nós paramos? Isso. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma consigo um novilho e diz: vim para sacrificar o Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu... Olha que Deus falou para ele: vem cá, Samuel, não foge não, Samuel. Você está com medo do Saul? O Saul já perdeu os cabelos tudo. Fica tranquilo. Olha o que é que Deus faz. Deus fala para ele assim: olha, você vai lá e você vai na casa do Jessé, eu vou mostrar o que é que você vai fazer lá. Você só vai, porque eu já estou lá. Quantos estão me entendendo? Então, leia comigo aí, vamos lá. Versículo: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Você vê que toda a cidade, eu estou lendo assim pausado para você poder ir entendendo a história, para você entender onde nós vamos chegar. Quando o profeta entra, não era muito de costume que o profeta visitasse as casas, só se tivesse alguma coisa. Ainda mais um profeta entrar na cidade. Aqueles homens, quando viram aquilo, começaram a tremer, disseram: peraí, o senhor está vindo em paz ou o senhor está trazendo, o que o senhor está trazendo para nós? E Samuel falou: não, fica tranquilo, porque estou vindo aqui na casa de Jessé. E quando você recebia um profeta naquela época em casa, você preparava a sua casa como se fosse de honra, como com todas as honras necessárias. Então você imagina, se Jessé não preparou toda a sua casa, preparou ou não? Preparou a mesa? Preparou o banquete? Será que tomaram banho? Estavam todos arrumadinhos? Todo cheiroso? Quem tomou banho hoje para vir para o culto? Quem está todo cheiroso aí? Hã? Quem está cheiroso aí? Dá um glória a Deus aí. Só o cheiroso, só o cheiroso. O cheiroso. Então tudo estava preparado. E quando Jessé entra, quando Samuel entra, o primeiro que vem receber é o de mais boa aparência, forte, preparado, robusto, que estava treinado para a guerra. Mas Deus fala para ele: ó, esse não foi esse que eu escolhi. Olha o que está dizendo aí. Versículo 6. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o exterior. Porém o homem... o homem vê o exterior, porém o Senhor Ele falou: Samuel, não é esse. O homem, ele olha o que está para o lado de fora, mas você não veio aqui hoje para olhar para as coisas de fora, você veio aqui hoje pelas coisas que estão dentro. Deus não se preocupa com o lado de fora, mas sim pelo que está pelo lado de dentro. Ele falou: esse não é. Samuel falou: caramba, esse aqui parece rei, tem tudo para ser rei. Mas ele disse: esse não serve. Tem outro? E olha lá, ó. E fez Jessé passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco é esse. Escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé, os seus 7 filhos, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta mais, que está o quê?
apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele... Quantos estão me entendendo? Todos os filhos estavam lá. A mesa estava posta, tudo preparado para a ceia. Ali Deus havia falado para Jessé: nós vamos levantar aqui um filho. Jessé faz passar os seus filhos todos diante, mas Davi não estava. Porque Davi, ele era o mais rejeitado de todos, era aquele que não podia estar ali. É aquele que não estava ali convidado para a festa, é aquele que não estava ali convidado para aquela cerimônia, porque todos olhavam para Davi e achavam que ele não tinha capacitação de ser um rei. Nesse momento, sabe onde Davi estava? No meio do campo, cuidando das ovelhas. E foi quando eu li essa história que eu perguntei para Deus: Senhor, se tinham homens mais bem preparados, por que ele? Se tinha homens que tinham menos problema que Davi, porque Davi tinha um montão de problema, Davi tinha muitos traumas dentro dele, por que ele? Porque Davi, que não tinha capacitação nenhuma para ser rei, porque Davi, que não tinha nenhum preparo como um soldado para conduzir um exército, por que Davi? Quando eu fiz essa pergunta para Deus, Deus falou assim: conheça a história de Davi, saiba quem foi Davi. Davi era um menino que tinha tudo para desistir, porque ele se sentia a pessoa mais rejeitada. Se você ler os salmos que Davi fazia, você vai ver que Davi se sentia o homem mais rejeitado. Mas sabe o que acontecia com Davi? Davi, quando estava sozinho lá no meio do mato, Davi tinha uma intimidade com Deus, que fazia com que Deus olhasse para ele. E o que eu vou ensinar você aqui hoje, se você aprender isso, nunca mais, repito o que eu disse lá no começo, a sua vida vai ser a mesma. Na sua opinião, diga para mim, o que você acha que fez Deus olhar para Davi e falar para Samuel: unge esse menino como rei? O que Davi tinha? Dinheiro? Propriedades? Ovelha? Gado? O que Davi tinha? Na sua opinião, se você fosse Deus, o que você olharia para um homem que não tinha nada para escolher ele? E foi aí que Deus começou a me mostrar a vida de Davi. Davi, quando ele estava lá no meio do mato, Davi pegava a sua harpa e ele salmodiava, ele adorava ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus é apaixonado, e Ele procura nessa terra adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Bispo, mas o que é adorar em espírito e em verdade? É mesmo quando tudo está difícil na sua vida, quando você tem tudo para desistir, quando tudo você olha parece que está dando errado para você, você coloca Deus como prioridade na sua vida, e você tem a sua intimidade com Deus, a sua vida para com Deus. Num desses momentos, Deus falou: sabe o que Davi estava fazendo quando todos estavam reunidos? Todos sentados na mesa, todos bem bonitos, arrumados, todos se apresentando para o profeta, querendo receber a unção. Davi pegou a sua harpinha e Davi começou assim: ó, o Senhor é meu pastor. Se não me engano, está lá no Salmo 23. Para quem não sabe, os Salmos eram cânticos de quem? De Davi. E olha Davi lá no pastinho, lá no meio do mato: o Senhor é o meu pastor e nada... Ó, continua, ó. Ele me faz repousar em pastos, me leva junto para as águas
quando Davi tinha tudo para desistir, olha Davi tocando a sua harpinha e salmodiando a Deus, ó. Olha lá, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça e por amor do seu nome. Quando Davi tinha tudo para desistir, Davi estava lá salmodiando, adorando aquele que ele mais amava na sua vida. Quando Davi tinha tudo para desistir, Davi adorava. Olha lá, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me... Você imagina Deus olhando para Davi. Foi aí que Deus falou para mim: quer saber? Pois não? Quer saber por que eu escolhi Davi? Quer saber? A tua pergunta é: por que Davi foi escolhido quando ele menos tinha capacidade? Porque Davi era um adorador. Davi, por mais rejeitado que ele era, por mais que a sociedade descapacitava ele, Davi me adorava. E Deus jamais vai deixar para trás um adorador. E numa dessas adorações, onde Davi estava no anonimato, onde ninguém estava vendo Davi adorar. Porque adorar na igreja é fácil, diga para mim, é verdade ou não é? Adorar na igreja, você vê o outro dando glória, você dá glória também, às vezes você não sabe nem por que ele está dando glória. Aleluia! Aleluia! Esse é muito glória fácil. Você dizer aleluia. Aleluia. Adorar na igreja é fácil. Mas adorar diante da luta, adorar quando o coração está machucado, adorar quando você está ferido, adorar quando você foi descapacitado, quando você perdeu o trabalho, quando o teu casamento está falido, quando a tua vida está falida, é só para quem de verdade ama a Deus. Quando você ama a Deus de verdade, nos seus piores momentos, você não murmura, você adora. Por isso que ele diz assim: estou procurando adoradores que me adoram. Se ele está procurando, é porque o quê? Você procura algo quando o quê? Quando não está encontrando. E Davi nem sabia o que estava acontecendo lá na casa. Todos festejando, todos esperando um rei. Todos esperando que os mais capacitados se tornassem rei. A mesa estava posta, o banquete estava formado, Jessé apresentou, tudo lindo. Mas Davi estava lá fedendo a ovelha, mas ele estava lá adorando. E olha o que ele continua dizendo. Olha o que ele diz agora. Eita Deus, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Olha o que Davi fala para Deus: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que estava acontecendo lá em cima na casinha? O que tinha preparado lá em cima? O que Samuel acaba de dizer? Ninguém senta antes dele chegar. Davi nem sabia que Samuel estava lá na casa do seu pai, diante daquela mesa toda preparada para ser ungido a rei. Davi não sabia, mas Davi estava adorando e pedindo para Deus, conversando com Deus, e conforme um adorador pede, Deus está respondendo, ainda que ele não vê, Deus está fazendo lá atrás. Ele não estava vendo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava salmodiando, tocando a sua harpa, e ele estava dizendo: Senhor, lá em cima estão os meus angustiadores, eles acham que eu não sou capaz, ninguém me aceita, não posso entrar na casa do meu pai, minha família não me quer, eu sou o menor da minha casa, eu sou rejeitado. E Deus falou: continua falando, que eu já estou preparando a mesa, estou preparando o banquete, já eu mando chamar você. Já eu mando te chamar. Ele diz assim: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge. Deus falou o que para Samuel mesmo? Pega um chifre,
põe azeite e vem. Ele já estava, não estava? Quem você acha que estava ouvindo a adoração de Davi? O que você acha que fez Deus falar, vem Samuel, porque eu já estou, e tem alguém aqui, ó, que está me adorando, que está cantando, que mesmo nas suas lutas, mesmo quando o telhado está caindo sobre a cabeça dele, ele está me adorando, ele está me invocando. Então vem, porque eu já mandei preparar a mesa, eu já mandei preparar o cálice, e hoje a unção vai descer sobre a vida de Davi, porque... Quando Samuel chega, Samuel fala, esse não, é esse não, é esse não, é esse não. Tem outro? Tem. Então ninguém senta na mesa, ninguém vai comer aqui hoje, até que o que está faltando chegue. Só que o que estava faltando, sabe onde ele estava? Lá no meio do mato. Eu não sei qual era o ritmo que ele estava adorando. Eu não sei se ele cantava ou se ele falava, mas eu sei que Deus ouvia. Se você deixa Deus encontrar em você um adorador de verdade, ainda que você não veja, ainda que você não enxergue, ainda que você não no momento, você está orando e você não está vendo nada mudar. Sabe, o maior problema das pessoas é que oram agora e acham que Deus é mágico. Davi estava orando ali e diante de Davi não estava acontecendo nada. Mas não queria dizer que Deus não estava fazendo. Ele estava ou não estava fazendo? Estava ou não estava? Olha lá, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice. Ele falou, Senhor, eu quero uma mesa, é assim que eu vejo, na presença daqueles que não creem em mim. E nessa mesa, Senhor, eu quero que a minha cabeça seja ungida, porque quando a minha cabeça está ungida, meu cálice vai... Glória a Deus. Agora fala para quem está do seu lado, ninguém transborda sem unção. Primeiro a unção vem na cabeça. Quando você recebe a unção, o cálice transborda. Davi está lá, ó, salmodiando, cantando, adorando. Quando daqui a pouco Davi escuta assim, Davi! Ô Davi! Davi! Tem Davi aqui nessa noite? Davi! Davi falou, não é de costume me chamar? Será que aconteceu alguma coisa? O que será que aconteceu? Falei para quem está do seu lado. É o de repente de Deus. Glória a Deus, Jesus. Vou falar de novo porque tem gente que não escutou. É o de repente de Deus. Bispo, de repente é. O de repente é quando você menos imagina. Deus manda chamar. Deus manda chamar e diz, pode vir. Porque aquilo que o adorador pede a Ele não fica sem resposta. Não fica sem resposta. Quando Davi ouve chamar, Davi sai lá do meio das ovelhas. Sabe como? Fedendo a cabrito. Alguém já cuidou de vaca aí? Já cuidou? Quando você cuida de vaca, você fica cheirando o quê? Eugel. Hã? À la francês. Quando você cuida de vaca, você fica cheirando o quê? A quê? Não, cocô de vaca. Se fosse a vaca, tá bom. É cocô de vaca mesmo. Eu que sou do sítio, chego no sítio e falo assim, cheirinho bom. Saudade do sítio. A bispa, quando vai no sítio, que é a que nasceu na cidade, ela entra lá e diz, nossa, lugar ruim, né? Cheiro ruim.
Forte. Você imagina Davi. Davi vem correndo. Porque ninguém podia sentar na mesa antes do menor chegar. Você não entendeu? Antes do menos capacitado chegar. Antes do desprezado chegar, antes daquele rejeitado chegar, antes daquele que era o menor da casa, aquele que o pai nem achou. O pai falava: isso aí nunca vai ser rei, esse nunca vai prosperar. Talvez entrou gente aqui nessa noite e Deus manda eu dizer para você: hoje está caindo por terra toda a palavra que foi lançada contra a sua vida, dizendo que você nunca ia chegar a lugar nenhum, que você não ia conseguir, que a tua vitória estava longe das suas mãos. Hoje Deus manda eu dizer para você que o banquete não começa sem que você chegue. O banquete não começa. Quando Davi chega, eu fico imaginando como estava a casa, olhando a perfume, toda cheirosa, e entra o Davi. E o pai começa: Samuel, não se preocupa não, é que esse aqui estava lá no meio do mato. E ele fala assim: olha, espera aí, a mesa está posta. Samuel pega o azeite e diz assim: vem cá, Davi. Tem cara de Davi esse aqui, ó. Vem cá, aqui, Davi. Chegou Davi, está olhando a cabrito, está fedido, desprezado, com o coração todo doído, todo machucado. Mas quando Samuel vê, quando todos achavam que ele não tinha capacidade, Deus fala: dobra teu joelho, dobra, 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 porque o banquete só começa depois que a unção vem. E quando a unção vem sobre a cabeça dele, quando a unção vem, sabe como Davi levanta? Davi levanta daquele lugar transbordando, reboçando da presença. Ei, segura aí, Davi. Olha o que é que diz lá, ó: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele... Continua. Então mandou chamá-lo e fez entrar, e era ruivo, de belos olhos e de boa. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Continua. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus... Como era mesmo o salmo que ele estava cantando? Prepara a mesa no meio dos meus adversários. Olha os adversários. Cadê o adversário? Isso, adversário. Agora você não vai ser mais profeta, se torna adversário. Os adversários todos assistindo. E Samuel pega o azeite, vai na cabeça de Davi e diz assim: olha, eu estou te ungindo hoje a rei de Israel. Olha lá. E naquele momento o Espírito de Deus se apodera de Davi, e ele fica cheio, 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 cheio da presença de Deus. Eu disse para você que o banquete não começa antes que você sentasse nessa cadeira. Porque quando você entrou por essa porta, foi Deus que mandou chamar. Tem muitos aqui nessa noite que Deus hoje mandou chamar, porque a unção que você vai receber aqui vão ser unção liberada sobre a sua cabeça. Esses 7 meses que falta para esse ano acabar, Deus vai fazer tanta transformação na sua vida. A unção que você recebe hoje nesse lugar é unção de transformação, é unção de renovo, é unção de milagre, é unção de levantamento, é unção de cura, é unção de resgate. É unção que só o Espírito de Deus dá para os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Davi, olha para mim, Davi. A partir de hoje, aqueles que estavam aqui, ó, que eram mais capacitados que você, que podiam mais que você, que tinham mais condição que você, Davi, hoje, Davi, vão ter que estar debaixo do reinado que Deus te dá.
Toda palavra proferida, já vai aí, segura essa. Toda palavra proferida contra a sua vida, de fracasso, de derrota, de incapacidade, hoje cai por terra, porque o Deus que fez você entrar aqui nessa noite, está quebrando hoje por terra toda palavra lançada contra a sua vida. O banquete, olha para mim, não começa, o banquete não começa antes que os reis escolhidos por Deus estejam sentados à mesa. Quem faz parte da mesa tem que experimentar o melhor de Deus. E Deus te trouxe hoje nesse lugar para que você coma e desfrute do melhor dele nessa noite. Receba! A festa não começa sem que os convidados recebam a unção. Deus te abençoe. Deus chamou você, não foi para receber um gole de óleo na cabeça. Deus está procurando adoradores. E quando Deus encontra um adorador que adora Ele em espírito e verdade, quando Deus encontra alguém que derrama o coração na presença dEle, Deus está dizendo hoje para você: a sua oração é transformada em palavras que vão frutificar lá na frente. Cuidado, porque às vezes as suas palavras saem da boca e você diz assim: ó, tá vendo, Deus não está me ouvindo. O adorador, ele não fala achando que Deus não ouve. O adorador, quando ele fala acreditando que Deus já ouviu. A unção que está sendo liberada hoje nesse lugar sobre a sua vida é para você reinar, é para você comer e desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Agora veja, tinham muitos que eram melhor do que Davi. Muitos eram melhor do que Davi. Eram pessoas muito mais bem capacitadas que Davi. Mas Deus não precisa nada do que o homem tem para abençoá-lo. Deus só precisa do que você tem dentro. Deus só precisa que um coração aí dentro de você seja quebrantado, seja um coração entregado, seja um coração derramado com Deus. Eu não estou dizendo que Deus está procurando coração de religioso, coração de crente. Eu estou dizendo que Deus está procurando o coração de quem é adorador e que adora Ele em espírito e em verdade. Você imagina quando Davi levanta dali? Davi levanta dali, ungido a um novo homem. É um novo tempo de Deus começando na vida de Davi. O que você acha que Deus te trouxe aqui hoje? Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu não sei para quem é não. Eu estou dizendo para você: por que você acha que Deus te trouxe aqui nessa noite? Porque tem um novo tempo se rompendo. Tem um novo tempo de Deus se rompendo sobre a sua vida. Agora, existem duas opções para nós: andar com Deus e romper história, ou viver sem Deus e viver atormentado pelos problemas. Essa decisão não é o pastor que toma por você, essa decisão não é o bispo que toma por você, essa decisão somos nós que tomamos, porque nós temos um propósito. Porém, a escolha de ser rei, a escolha de reinar com Deus, de viver uma vida com Deus, é nossa. Saul teve a mesma escolha, mas não quis ser adorador, perdeu tudo. Quando eu disse para você que na nossa vida há um propósito, o propósito de Deus na nossa vida nunca foi para que a gente perdesse, e sim para que a gente desse testemunho da grandeza dele na nossa vida.
Se você continuar um pouquinho mais para baixo aí no versículo 14, olha o que acontece aí. Tendo se retirado de Saul, o quê? Nós acabamos de ver Deus entrando na vida de um homem. Agora nós estamos vendo Deus saindo da vida de um homem. Quantos estão me entendendo? Deus acabou de entrar na vida de quem? De Davi. Agora nós estamos vendo o Espírito de Deus saindo da vida de Saul. Olha lá, ó. Tendo se retirado de Saul o Espírito da parte deste um espírito maligno, Por que você vê as pessoas sendo atormentada, desesperada, querendo tirar a própria vida, vivendo como louca? Por que você vê a pessoa totalmente perdida na vida? Por que você vê a pessoa com um vazio grande dentro do seu coração? Porque você vê, olha para às vezes as pessoas, você diz assim, poxa, fulano tem tudo para vencer, mas não vence. Às vezes você vê a pessoa, você diz assim, poxa, olha só, tem tudo, tem dinheiro, tem tudo, mas por que a vida dela não vai? Por que as coisas não funcionam? Fala aí para quem está do seu lado, porque sem Deus não vai. Nós só conseguimos reinar se a presença de Deus estiver na nossa vida. Porque quando você está ungido por essa presença, quando você está ungido pela presença de Deus, você está guardado por Deus. Mas quando a presença se vai, o tormento vem. Isso aí é o pastor que está profetizando na sua vida? É o pastor que está te ameaçando? Não, estou lendo a Bíblia com você hoje. Eu estou dizendo para você, Deus não trouxe você para ser atormentado. Deus trouxe você porque Ele quer como rei, te ungir como rei. Deus quer que nesses 7 meses que falta para esse ano acabar, que você não termine esse ano sem que o seu nome seja colocado entre os grandes, sem que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, sem que as portas se abram, sem que a vergonha saia da sua vida. Deus não chamou você para ser envergonhado, mas sim para ser honrado por Ele. Bicho, mas por que a desonra bate? Porque a tormenta vem. Olha lá o capeta, o maligno, a tormenta. Quando a presença nos abandona, a unção vai embora. E sem unção, somos atormentados. Quem lembra que eu expliquei aqui? A unção é a presença de Deus na nossa vida. Que quando as coisas batem. Olha como é que estava a vida do Saul agora. Continua. Então um dos servos de Saul disse: eis que agora um espírito maligno enviado de quê? Eles achavam que era Deus que tinha saído e Deus tinha mandado algo ruim para a vida dele. Mas quando a presença vai, Deus não precisa mandar, o próprio mal vem. Sem presença o casamento destrói. Sem presença a vida financeira vai para o buraco. Sem presença o vazio acontece. Sem presença a pessoa cai na bebida, nas drogas, na prostituição. Sem presença o tormento bate. Quantos estão me entendendo? Quer que eu continue domingo? Pode acabar hoje. Quantos querem que eu termine domingo? Graças a Deus. Então vou acabar hoje mesmo, ó. Continua. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busque um homem que saiba tocar o quê? Um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás? Olha que alguém falou para ele, falou assim, ó, encontre alguém que toque o quê? Fala para quem está do seu lado. Encontre um adorador. Porque quando um adorador se aproxima de você, você já se sente bem só dele se aproximar. Adorador não estou dizendo o cara que toca violão, que toca sanfona, que toca bateria, não. Adorador eu estou dizendo aquele que se derrama, que tem o coração derramado na presença de Deus. Quando alguém que é derramado por Deus, quando você está diante de alguém que a presença de Deus está na vida dele, você sabe que ali está alguém que é de Deus.
Olha o que o servo falou: Saul, agora que você está atormentado, manda buscar o tocador de harpa. Continua. Disse Saul aos seus servos: buscar-me-ei, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé. Hã? Jessé. Um filho de quem? Jessé. Quem era o filho de Jessé aqui? Quem? Davi. Ah, o Davi. Olha lá, ó. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar o quê? Olha lá, que sabe o quê? E é o quê? Peraí, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, não tem? Nós estamos falando da mesma pessoa? Chama o filho de Jessé, mas o filho de Jessé não era o menor? O mais pequenininho, o mais fraquinho, aquele que ninguém achava que tinha capacidade. Peraí, agora a capacidade está batendo nele? Peraí, depois que a unção veio, mudou a vida dentro desse rapaz? Quer dizer que então que depois que a unção vem no tocador de harpa, agora ele já não é mais fraco, é forte. Agora ele já não é mais covarde, é valente. Agora ele já que não podia guerrear, ele já se tornou homem de guerra. Agora ele já é de boas palavras. Agora o Senhor já é com ele. Peraí. Quer dizer então que aquele que era o zero à esquerda, agora é aquele que vai ser solicitado para tirar o que é ruim. Peraí, aquele então que não valia nada, aquele que para o homem não tinha capacidade nenhuma, agora é aquele que vai ser usado. Chama lá o filho dele que é forte, que é valente, que é homem de guerra. Davi nunca foi para a guerra. Mas quando você é ungido por Deus, você se torna filho do Senhor dos exércitos. Você se torna homem de guerra. Ó. Mas chama o valente, Davi valente, pequenininho. Ninguém se acovarda aqui com presença. Ó. Homem de guerra, sisudo em palavra, de boa aparência, e o Senhor é? Fala aí para quem está do seu lado, quando o Senhor te unge, quando a unção está na sua vida, o cálice está transbordando, o fraco fica forte, o covarde fica valente, o triste fica alegre, o feio fica bonito. Quantos querem a presença nessa noite? O feio fica bonito, pastor Henrique. Quantos querem a presença nessa noite? E olha que tem gente ainda procurando salão de cabeleireiro, vê? Basta a presença, você já vai ficar bonito. Está vendo? Quem não valia nada agora está valendo muito. Eu disse para você que hoje, quando você sentasse nessa cadeira, o banquete só começava quando você sentasse aí. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito grande aí na sua vida, querido. Algo de Deus está acontecendo hoje aí na sua vida. Talvez você está dizendo, bispo, o que é que está acontecendo? Eu estou aqui na igreja, não sei nada que está acontecendo. Lá no mundo espiritual, Deus está quebrando barreiras, Deus está abrindo portas, Deus está fazendo com que o novo dele se aproxime da sua vida. Há algo novo de Deus chegando, e daqui uns dias alguém vai chegar para você e vai dizer, como é seu nome, vai dizer, cadê fulano, cadê ciclano, onde ele está? Preciso de um tocador de harpa, preciso de alguém que adore a Deus nesse lugar, porque só os adoradores, só os adoradores, o Senhor é com ele. Na sua casa, no seu trabalho, onde você mora, na sua vida, dentro do seu casamento. Mas você tem a opção de continuar sendo atormentado. A opção não é da igreja, a opção não é do pastor. A opção é daqueles que decidem se tornar adoradores. Tinha muita gente lá na mesa. Todos foram ungidos? Não entendi. Hã? Não. Todos foram ungidos? Por que não, bispo?
Porque Deus olha o lado de dentro. E sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente está preocupado mais pelo lado de fora do que pelo lado de dentro. A gente se preocupa mais com o que está acontecendo aqui do que aqui dentro. E deixa eu dizer para você, você quer vencer, cuida primeiro aqui dentro. Cuida aqui, ó. Você quer ser um vencedor, cuida daqui, ó. Aleluia. Aqui, ó. De dentro. Porque o que vai determinar a bênção de Deus na sua vida não é se você está bem arrumado, se você está cheiroso, se você estudou, se você é alto, se você é baixo, se você é bonito, se você é feio. O que vai determinar a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, é o que você tem aí dentro. E quando você passa por aquela porta, há um sensor ali que você, talvez quando entrou, não viu. E quando você passa por aquele sensor, lá no céu, faz com que Deus olhe para você de maneira dizendo: olha, ali está entrando um adorador, ali está entrando uma adoradora, ali está entrando alguém que veio nessa noite para me adorar, ali está entrando alguém que veio para ser diferente, alguém que veio para ser tocado, alguém que veio para levar nessa noite a minha palavra. Está entrando alguém ali nessa noite que quer continuar sendo o mesmo. A maneira que você, ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Agradar não é fazer carinho em Deus. Olha a palavra que diz, ele diz agrada-te, ou seja, agrada-te. Se agrade de Deus e Ele satisfará o desejo do seu coração. O que você acha que fez Davi? Está lá: Senhor, prepara diante de mim uma mesinha, diante dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo. E Deus falando: assim como o seu coração está determinando, vai acontecer. Volta lá, filhinha. Vou encerrar aqui, ó. Preste atenção. O Senhor é com ele, continua. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e carregou um pão, um odre de vinho e um cabrito, enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e fez seu. Continua. Saul mandou dizer a Jessé: deixa-me estar Davi perante a mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava o quê? E dedilhava. Então Saul sentiu o quê? Sentiu o quê? Alívio. E se achava, e o espírito maligno se retirava dele. Vê que Saul não mudava, melhorava. Está vendo? Bispo, faz uma oração para mim. Graças a Deus estou sentindo mais aliviado. Mas Deus não chamou você para sentir aliviado. Deus chamou você para se sentir transformado. Deus não chamou você para sentir uma melhora. Deus chamou você para você se tornar novo, para Ele te fazer alguém diferente, alguém transformado pela graça dEle. Nós temos duas opções. A primeira é permitir Deus cumprir o propósito dele na nossa vida e nos tornar adoradores que o adorem em espírito e Ele encontrar em nós os adoradores. Segundo, é continuar vivendo sofrendo, frio, angustiado, dependendo dos outros. Uns nasceram para chorar, outros vendem lenço. Uns nasceram para sofrer, outros nasceram para fazer a diferença. A decisão
não está na igreja, a decisão não está no bispo, a decisão não está no pastor, a decisão está dentro de cada um, da maneira que você se apresenta para Deus. Se Deus achar aí dentro de você um adorador, que o adora em espírito e verdade, tudo aquilo que teu coração deseja, por mais que você não está vendo no momento, Deus começa a preparar para te abençoar. O banquete só começa depois que os filhos sentam à mesa, recebem a unção e o cálice transborda. Se alguém disse para você, olha, você não pode, você não consegue, você nasceu para isso, olha, você está fracassado, você está destinado a fracassar, eu estou dizendo para você em nome de Deus, tudo isso não serve na sua vida, porque o que Deus escolheu para você é te ungir, para que daqui para frente, a partir de agora, que está iniciando um novo mês aí, qual é o mês que está vindo? Junho é o mês o quê? Não é nenhum mês, não? Estou entendendo porque Deus está chamando para fazer novo. Que mês que é o mês que está vindo aí? O mês, a data, o número? É o quê? É o quê? É o mês da perfeição. Muitos aqui hoje estão recebendo unção para se tornar abençoados, para se tornar transformados, para se tornar ungidos, coisas que você nem imagina, Deus está preparando na sua vida. Eu queria convidar você para duas coisas nessa noite. Primeiro, queria convidar você para receber hoje a unção. Como assim mesmo? Vou lhe explicar. Quem unge é o profeta, não é isso? Mas quem abençoa é Deus. Então eu quero convidar você hoje para receber duas coisas. Primeiro, essa unção. Eu quero ungir você hoje. Nós marcamos hoje esse culto aqui para ser um divisor de águas na nossa vida. Então, hoje eu quero ungir você. E a partir dessa unção, Deus está liberando na sua vida a autoridade para se tornar vencedor. E eu queria que você passasse pelo altar. Quando você passar, eu vou te ungir. Quando você sair daqui, que você descer para cá, tudo que era palavra contrária, negativa, tudo que não prestava na sua vida, vai ficar aqui para trás. Toda mágoa, todo rancor, todo ódio, toda sujeira que foi lançada no seu coração, todo pecado, toda dúvida, tudo aquilo que Satanás implantou dentro de você, dizendo que você não ia chegar a lugar nenhum, vai morrer aqui hoje e você vai descer aqui ungido como o rei do Senhor. E aí o banquete vai começar nesse lugar, a presença vai descer sobre a sua vida, você vai ser tomado pela grandeza de Deus, pelo Espírito Santo nessa noite, e a presença de Deus vai te tornar lá fora mais que vencedor. Quantos estão me entendendo? Mas a presença não vem se a gente não tem lugar no coração, não tem lugar na alma para dar para Deus. A presença só vem quando a gente se esvazia. Quantos estão entendendo? Bicho, mas esvaziar é difícil. Pois é. Você tem duas opções: passar aqui, receber a unção, continuar sendo o mesmo, ir embora para casa e a vida toca, a vida segue, a vida continua. Mas hoje Deus está te dando uma nova opção, de você passar para aqui e receber hoje uma oração profética nesse altar, deixar para trás tudo que foi lançado, todo o passado, toda a mágoa, tudo que foi lançado contra a sua vida, aquela palavra que está vindo lá de trás, lá, os traumas que foram colocados na sua vida lá no passado, hoje caem por terra aqui, Você quando sai hoje como Davi, ungido a um novo homem, e sai daqui cheio da presença dele. Quantos estão entendendo? Quando você passar, nós vamos ungir todos, mas a opção tem que ser sua quando você estiver passando aqui pelo altar.
Quando você estiver passando, você não precisa falar para ninguém, porque tem coisa na nossa vida que é particular entre nós e Deus. Mas hoje você pode deixar o seu vício aqui nesse altar. Hoje você pode deixar a sua mentira, hoje você pode deixar o seu erro, hoje você pode deixar o seu pecado, hoje você pode deixar tudo aqui nesse altar. Hoje você pode pegar esse meio aqui, ó, e hoje dizer assim: olha, tudo que não presta na minha vida vai ficar daqui para trás. E quando eu passar daqui para frente, vou sair daqui hoje um novo homem. Não é o óleo que vai cair sobre a sua cabeça que faz isso. É a decisão que você tomou de se tornar alguém ungido e escolhido por Deus. E pode ter certeza do que eu estou dizendo. Bispo, eu carrego tanta coisa dentro do meu coração, tanta mágoa, tanto rancor, tanta coisa ruim lá de trás. Eu estou dizendo para você, hoje tem que morrer aqui. Porque se morrer aqui, você vai sair tão vaziozinho aqui, que quando você chegar aí no seu lugar, e a gente começar a orar a Deus, a presença dele vai tomar você, e você vai sair como Davi saiu. O cálice vai transbordar. Tem gente que vai olhar para você, vai dizer para você: eu não sei o que aconteceu na sua vida. Você vai dizer: eu sei, é o cálice que está transbordando, é a presença que está sendo derramada na minha vida. E quem olhar para você vai dizer: ali está indo alguém que nasceu, conheceu e está vivendo uma vida com Deus. Quantos estão me entendendo? Mas lembra, ninguém está pondo uma arma na sua cabeça, ninguém está dizendo que você precisa fazer isso, ninguém está dizendo isso. Não. A decisão de querer ser uma nova pessoa é nossa. E o pastor pode estar aqui, ó, ungindo. Mas quem está vendo? Deus. Quando Davi estava lá no meio do mato, quem estava vendo Davi? E quem mais? Ninguém. Tudo que Davi via no meio daquele mato era e mais ninguém. Tinha uma festa começando. Tinha muitos que tinham mais condição ali para receber naquela festa. Tem pessoas que às vezes são melhor que a gente. Mas Deus não olha quem aparenta ou quem mostra o que tem por fora. Deus olha a sinceridade do nosso coração, a verdade que está dentro de nós. Você sabe que eu posso rir aqui para você e posso estar mentindo, sim ou não? Porque eu sou aquilo que eu quero que você saiba. Eu posso chegar aqui agora e dizer assim: tão feliz? E posso estar sendo a pessoa mais triste da face da terra. Ou não? Eu posso chegar aqui e dizer assim: olha, que alegria estar aqui. E está com uma tristeza profunda dentro da alma. Essa tristeza a gente não consegue esconder de Deus. A gente pode mostrar para as pessoas quem nós somos, ou quem queremos que ela saiba que nós somos. A gente pode mostrar para as pessoas que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, que a gente está bem. Mas na verdade, quando Deus olha lá no avesso, Deus parece que acerta a ferida que nós temos dentro da alma. E quando Ele acerta essa ferida, meu querido, minha querida, quando Ele acerta essa ferida, Ele fala assim: esse é quem você é. Esse é quem você é quando ninguém te vê. Esse é quem você é, que teu marido não te conhece, que a tua esposa não te conhece, que teu amigo não te conhece. Esse é quem você é na verdade. E na verdade, eu estou pregando aqui hoje, e Deus está cutucando feridas aí. Bispo, como é que o senhor sabe? Um profeta, quando tem uma palavra de Deus entregada, e a palavra vem de Deus, Deus mostra, Deus fala. Tem pessoas que nessa noite vão entrar por aqui e vão sair da mesma maneira que entrou. Mas tem pessoas que nessa noite, Deus está provocando tanta coisa dentro da vida dela, que muitos vão olhar para ela e vai dizer: olha,
Você não tinha capacidade nenhuma para chegar onde você chegou. E você vai dizer, foi Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que abriu. Teu casamento estava falido e você diz, estava falido, mas Deus recuperou. Tua vida estava destruída, olha você. E a pessoa vai dizer para você, como é que você fez? Você vai dizer, foi Deus. Talvez você vai sair daqui e você vai dizer, bispo, vai mudar quando eu virar a esquina? Não. As coisas para Davi não mudaram quando ele estava orando. É no de repente de Deus. Você vai ver alguém chamar você e vai dizer, e você vai dizer, hã? Eu? É você. Chegou a hora. E você vai dizer, meu Deus, como as coisas podem mudar dessa maneira? E Deus vai mostrar para você que quando Ele quer mudar, basta que a gente esteja adorando Ele como um adorador que o adora em espírito e verdade. Ele diz, estes são os que o Pai procura. Deus não procura membros de igreja. Deus não procura quem tem carteirinha dizendo, olha, eu sou batizado na igreja tal, eu sou da igreja tal. Deus procura adoradores, que tem uma igreja onde Ele adora a Deus. Deus não procura pessoas que saem dizendo, eu sou crente e você não é. Porque adorador não tem tempo de ficar olhando e julgando a vida das outras. Adorador, o tempo que ele tem é salmodiando a Deus, Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E sabe, uma das maiores virtudes de Davi, vou encerrar aqui para te dizer. Uma das maiores virtudes de Davi, que Davi lá na frente ele vai ser conhecido como aquele que tinha o coração segundo o coração de Deus. Uma das maiores virtudes de Davi, você vai encontrar lá no Salmo 51, capítulo 1. Uma das maiores virtudes que tinha em Davi, era que ele tinha um coração que se arrependia dos seus erros, que reconhecia suas falhas. Olha lá, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi ele tinha uma característica tremenda, e ele dizia para Deus, olha lá, ó, lava-me completamente da minha, purifica-me do meu pecado. Ele não tinha vergonha de dizer para Deus, eu erro, eu falho, eu peco. Davi reconhecia que ele não era perfeito. Quando a gente acha que é perfeito, as coisas vão dar tudo errado. Mas Deus não procura perfeitos, Deus procura adoradores. Se você olhar lá fora dessa igreja, você vai ver que tem uma placa dizendo assim, lugares para pessoas imperfeitas. Porque quem é perfeito nunca vai achar mérito em reconhecer que falha, que erra. Os perfeitos acham que são perfeitos, mas Davi nos ensina nessa noite que um verdadeiro rei, um verdadeiro vencedor, ele tem um coração quebrantado, ele tem um coração que adora, ele tem um coração que se derrama, ele tem um coração que mesmo diante das suas falhas, ele abaixa a cabeça e diz, Senhor, errei. No versículo 3, Davi fala para Deus assim, ó, pois eu conheço as minhas, e o meu pecado está sempre diante. Davi dizia, eu sei quem eu sou. No versículo 4 ele vai dizer para Deus, pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. No versículo 5, Davi vai falar para Deus, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Davi sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um trauma, Senhor. Eu tenho um trauma que eu carrego dentro da minha alma. Eu sou filho de um pecado.
O meu pai, quando ele dormiu com a minha mãe, que ele se acostou com a minha mãe não era mulher dele. Minha mãe, olha aqui, Senhor, eu estava em pecado. Minha mãe estava em pecado, eu carrego isso dentro de mim. Davi era alguém que tinha a hombridade de conversar com Deus e confessar os seus erros e falar para ele as suas falhas. Davi, ele não queria ser perfeito, ele queria ser adorador. Continua no versículo 6. Davi vai falar para Deus: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. No versículo 7 ele diz: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele falou: Senhor, só o Senhor pode me lavar, só o Senhor pode me limpar, porque não adianta eu ser um rei, não adianta eu ser alguém se o Senhor não está comigo. Eu falei isso aqui, o que adianta você chegar aqui na igreja e falar: Senhor, me dá uma casa, e você receber um milagre de Deus, mas Deus não está nesse milagre. O que adianta você ter uma casa linda, um carro bonito, e Deus não está dentro desse carro, Deus não está dentro dessa casa. Davi dizia: eu não quero nada, eu não quero carro, não quero nada, não quero casa, se o Senhor não está na minha vida. O que adianta ter um título de rei, se a tua presença não está na minha vida? Porque um rei só prospera com a presença. Olha lá, no versículo 8 ele diz: faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, olha que ele fala para Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que Deus te trouxe aqui nessa noite é porque o Todo-Poderoso, o nosso Criador, tem um propósito tão grande na sua vida. Tem um propósito, mas é um propósito tão grande na sua vida, que Deus não quer só te abençoar, Deus quer criar em você um coração inabalável, um espírito novo. Ele quer criar em você um coração de adorador, mas tem que ficar aqui para trás. Às vezes a gente precisa chegar aqui e dizer: ó, chega, porque daqui para frente, Senhor, eu não quero mais aquilo que eu trouxe até aqui hoje. Essa hombridade que tinha em Davi. Olha o que ele diz no versículo 11: não me repulses da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Porque Davi olhava para Saul, e Davi dizia: se eu permaneço no erro, se eu permaneço na vida errada, se eu permaneço na rebeldia, se eu permaneço levando uma vida errada diante do Senhor, aquilo que aconteceu na vida de Saul vai acontecer na minha. Se a tua presença sai da minha vida, você é tormentado como foi quem? Como foi Saul. Então eu quero convidar você nessa noite para você passar aqui hoje pelo altar. Eu disse que nós íamos fazer duas coisas. A primeira, eu quero te ungir hoje aqui em cima desse altar. E quando você passar aqui, ó, vai ter um obreiro aqui, uma obreira, com o corpo e o sangue de Cristo. A ceia. O corpo que simboliza o corpo que foi pregado numa cruz por amor de nós. E o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para nos trazer vida e nos dar vida com amor, vida grátis, vida da graça, da presença, perdão. O que a gente não pode é conhecer um Deus tão grande como esse que está sendo apresentado para você nessa noite, e continuarmos da mesma maneira, sem desfrutar de tudo que Deus tem, do propósito que Ele tem na sua vida, das bênçãos que Deus tem para você. Você não é um projeto falido, você é alguém escolhido do coração de Deus, para se tornar mais que vencedor. Quantos entenderam essa palavra? Então fica de pé, por favor, em nome de Jesus.